Bom dia, segundo ano! Vocês lembram que na última aula de matemática nós falamos sobre os milímetros, que são aqueles espaçamentos entre o centímetro. Quando nós temos uma régua e ela está marcada os centímetros e no meio dela tem risquinhos marcando os milímetros. Então, sempre dentro de 1 centímetro vocês vão encontrar 10 milímetros. 1 milímetro é a distância, uma pequena distância que tem dentro do centímetro. Sempre nessas medidas, por exemplo, o metro, dentro do metro nós temos os centímetros. Dentro dos centímetros nós temos os milímetros. E hoje nós vamos falar de outra pequena medida. Essa pequena medida nós encontramos dentro do litro, nós temos o ml. E esse ml é chamado de mililitros. O ml é apenas a sua sigla, né? Então, dentro dos litros, nós também temos essa pequena medida que são os mililitros. Continuando com os nossos exemplos e as nossas comparações com os bebês dentro da barriga da mãe, nós vamos falar agora de um líquido. Durante a gestação, o feto fica protegido em uma bolsa cheia de líquido. A quantidade de líquido geralmente é menor do que 1 litro. Essa quantidade de líquido menor do que 1 litro pode ser escrita em mililitros. Os mililitros, apesar desse nome ele não ser tão comum, nós não falamos muito assim em mililitros. Geralmente nós falamos em ml. Na página 24 nós temos alguns exemplos de alguns produtos que são vendidos em ml. Nós temos ali o iogurte, o suco, remédio, shampoo. Então, geralmente essas embalagens menores, elas carregam ml quando é um conteúdo líquido e é marcado pelo ml. A partir de litro é marcado apenas com o L. Então, é bastante comum nós encontrarmos em produtos que nós consumimos durante o dia a dia esse ml, tá bom? Sempre que vocês verem algum produto marcando ml, quer dizer que aquela quantia ali representa menos que 1 litro. É uma quantidade menor que 1 litro. Nós já vimos os milímetros, que representa a menor medida de comprimento. Nós vimos os mililitros, que representa a menor medida de um líquido. E agora nós vamos ver a grama. A grama, ela representa a menor medida de massa, de peso. Novamente, nós vamos ter um exemplo de um bebê. Passadas 12 semanas de gravidez, o feto está pesando cerca de 14 gramas e tem o tamanho de um limão. Então, para nós termos uma noção, existem aplicativos que as mulheres, quando elas estão grávidas, que elas acompanham esse aplicativo e o aplicativo geralmente ele compara o tamanho do bebê, o peso do bebê com um tipo de fruta, um tipo de alimento, porque é mais fácil para a pessoa associar. Se o médico falar assim para a mãe, ó, o seu filho está com o peso de um limão. Se a mãe não pegar ali o limão, não conhecesse o limão, ela não teria essa noção, não conseguiria imaginar como o bebê está lá dentro. Mas como nós temos esse exemplo, é mais fácil de imaginar. Ah, o meu filho está com esse peso, ele está assim, está um pouco maior. Então, dessa forma, fica mais fácil de imaginar. E a grama, ela também é usada para representar o peso de coisas que têm menos de 1 quilo. Então, tudo que for menos de 1 quilo é representado pela grama. O símbolo da grama é o G. Então, ali na página 25 também tem alguns exemplos de produtos que são vendidos em gramas. O creme dental, o chocolate, bolachas, cereais. Esses produtos que são pesados também são vendidos em grama. Quando você vai em uma feira comprar frutas, legumes, você vai pesar. Geralmente os preços das feiras, elas mostram o valor de 1 quilo, né? Ah, tá R$3 o quilo da laranja, tá R$5 o quilo da maçã. Dessa forma, você também consegue ter uma noção do quanto que você pode gastar. Ah, eu só tenho R$5, então eu tenho que cuidar aqui para minha sacola não passar de 1 quilo. Eu posso pegar mais, eu tenho que pegar meio quilo. Então, meio quilo
quer dizer que não é 1 quilo inteiro, então nós temos 500 gramas. Quando nós temos 1000 gramas, um objeto, um peso que tem 1000 gramas, quer dizer que ele chegou a 1 quilo. Então, metade de 1000 é 500. Então, um produto que pesa 500 gramas é igual a meio quilo, a metade de 1 quilo. Então, depois de conhecer um pouco sobre essas medidas menores, eu acho bastante interessante vocês procurarem na casa de vocês medidas pequenas. Ah, será que tem alguma embalagem aí na casa de vocês que tenha mls, que o produto seja marcado por mls? Será que tem alguma embalagem que o produto seja marcado por gramas? Então, dessa forma, vocês vão conseguir perceber, colocando na mão, produtos que têm gramas são mais leves que produtos que têm quilos. Produtos que têm mls são menores do que produtos que têm litros. Então, dessa forma, nós conseguimos ver também o tamanho das coisas. Lá no finalzinho da página 25, está perguntando sobre o tamanho de vocês, né? Com base nisso que nós aprendemos. O peso, nosso peso, ele é marcado por quilos e gramas. A nossa altura também, ela é marcada por metros, centímetros e milímetros. Página 26, para concluir esse aprendizado, vocês vão marcar ali, contando na régua, né? Observando na régua o seguinte: 1 centímetro é igual a quantos milímetros? 2 centímetros é igual a quantos milímetros? Lembrando que os milímetros são espaços, as marcações menores entre um centímetro e outro. Então, ali dentro, naquele espacinho da régua, nós temos os milímetros. Marque com um X as alternativas que mostram o que mede menos de 1 centímetro. Usando a régua novamente, vocês vão medir, né? Será que a espessura de um vidro é maior ou é menor que 1 centímetro? O alfinete, o pé, a ponta de um lápis. Então, existem muitos objetos que são muito pequenos ou que contêm partes muito pequenininhas, que podem ter essa medida, né, de milímetros. Questão 4, vocês vão imaginar qual é o objeto. Será que existe algum objeto aqui na nossa sala que tenha menos de 1 centímetro, que nós possamos medir ele apenas com os milímetros da régua? Vamos imaginar tudo que pode ter aqui na nossa sala, para poder estar desenhando ali embaixo. Hoje nós também vamos trabalhar o livro de atividades lá nas páginas 37, 38, 39 e 40. As atividades do livro de atividades são um complemento, a continuidade disso que nós aprendemos. Vocês vão ver que a medida de uma mão ela pode variar e ela cabe dentro de uma régua. Então, isso que vocês vão descobrir. Qual que é o tamanho da mão de vocês? Página 37, vocês precisam fazer o seguinte. Vocês vão desenhar a mão de vocês. E depois vocês vão pegar a régua para estar medindo. Então, vocês vão medir de uma ponta da mão até a outra. Quando nós medimos a nossa mão, nós medimos nas extremidades, né? De um lado ao outro. Quando nós abrimos a mão, nós podemos ver que uma ponta está aqui, a outra ponta está aqui. Se eu quiser medir a altura dela, também eu vou ir do dedo maior até a última parte dela. Então, para eu medir o tamanho da minha mão, eu preciso medir aqui de uma ponta a outra. Então, lembrando que essas medidas, elas precisam chegar a um certo número para poder chegar na próxima medida. Então, por exemplo, as gramas, elas precisam chegar até 1000 gramas para poder passar para 1 quilo. Assim como os milímetros. Os milímetros, eles precisam chegar até o 10. Para chegar em 1 centímetro, as medidas elas servem como exemplo, né? Elas trabalham da mesma forma que o material dourado. Lembra que o material dourado, quando ele chega a 10 unidades, ele passa para dezena. Quando a dezena chega a 10 dezenas, ela passa para centena.
Então essas medidas também funcionam dessa mesma forma. Quando chegam numa certa quantidade, eles passam para a próxima forma de medir. Então é isso, pessoal. Nossa aula de matemática termina por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem esse assunto. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo para tirar algumas dúvidas, tá bom? Tenha uma ótima semana!